Gente, começando aqui o Impressões ao Dirigir de um excelente Citroën C3, o novo C3 2023. E eu tô aqui com a versão topo de linha, né? Fuel Pack 1.6 automática. Bom, cria-se uma expectativa grande, porque esse carro representa a volta da Citroën ao mercado em um carro que realmente tá dando certo, tá chamando atenção, tá chamando o pessoal para a marca. É interessante isso. Por quê? Porque eu sou de uma época que a Citroën era de igual para igual com todo mundo aí, e do nada ela foi sumindo, foi perdendo o mercado. Um dia eles acordaram e viram, quer saber? Se eu não posso disputar aqui em cima, eu posso disputar no meio ou talvez embaixo. Então esse carro entra, o C3, num segmento para brigar, por exemplo, nas versões mais simples dele, para brigar com o Fiat Mobi e Renault Kwid, lá na faixa dos 70 mil reais. Esse carro aqui, por exemplo, ele já almeja brigar aqui com o Onix, com o HB20 e tal. Mas o que ele tem aqui a favor? São duas coisas que chamam bastante atenção. Uma, o custo-benefício é demais. Esse carro, ele realmente na categoria, ele briga bem, que está lá cerca de 100 mil reais. Outra que chama bastante atenção, espaço interno. O carro realmente ele é espaçoso, tanto que essas versões de entrada é difícil até conseguir pronta entrega de tanta procura que tem. Então assim, bem interessante. Essa aqui você encontra mais fácil. De cara eu percebo o seguinte, assim, o carro moleja bastante, ele não tá com uma calibragem de suspensão visando performance, não que não tenha. Isso aqui é um Citroën na essência. Quem conhece Citroën sabe que eram carros, né? São carros, melhor dizendo, de dirigibilidade, de comunicação. Mas esse carro aqui eu vejo aqui, eu tô passando nos buracos e ele tá molejando mesmo, tá absorvendo muito bem. Então já vejo de cara que o compromisso aqui é com o conforto. Outra coisa que eu tô vendo aqui é que o carro é alto. Eu tenho uma posição de dirigir de praticamente SUV. Então você vê que é uma outra proposta. A Citroën resolveu rever os conceitos e para sobreviver no mercado, vou além, para se destacar no mercado, riscou, atualizou, apertou F5 e tá com uma proposta diferente. Por quê? Porque assim, por que eu falo que ela tá diferente? Antigamente a Citroën era revolucionária, era assim, até recentemente eu fui avaliar um Picasso C4 2009. Um carro que assim, tinha um miolo do volante, era fixo, o ar digital era dual zone, mas era assim, era um visor do canto esquerdo para o motorista e do canto direito lá para o passageiro. Então tinha umas coisas super diferentes. Tinha, você via que tinha elementos de Citroën que sempre foram assim, sempre aquela cereja do bolo. A Citroën sempre foi, não era nunca óbvia. Por exemplo, lá para trás, os ZX, Kissara e tal, pô, os carros tinham um eixo traseiro esterçante. Então assim, sempre tinha a partida do painel, você tinha que digitar um código. Só que essas coisas hoje em dia não tem espaço para isso, né? Você tem que ter um carro mais objetivo. E esse carro é objetivo. E eu vou dizer para vocês, assim, se por um lado aquele cara, né, os saudosistas, para eles é um pouco frustrante ver um carro mais comum, por outro é mostrar que ela tá viva, tá brigando de igual para igual. Esse carro aqui, então, conforme eu falei, eu já vejo que ele é mais macio. Ele é assim, um carro direto ao ponto, né? É um Citroën da razão. Acho que essa é a cara da Citroën. Essa é uma marca da razão. Então o acabamento é simples. E o carro não tem contagiros. Aí você pensa, como assim? O Citroën não tem contagiros? Engraçado, pois é. Eu fui falar isso pra minha esposa, né? Que eu tinha mostrado esse carro no shopping pra ela. Ela adorou o carro. E aí eu falei com ela, mas não tem contagiros. Ela olhou pra minha cara e falou assim, tá, e daí? Em outras palavras, o que é contagiros? Para ela não ia ter significado nenhum. E talvez seja isso que a Citroën deve ter estudado. Certas coisas, as sutilezas, os mimos, tirou. Realmente, esse carro aqui não tem contagiros, não tem. Esse carro assim, não tem a eletrônica, frenagem autônoma, monitor de ponto cego,
que é mais monitor de faixa. Não tem. Ele é um carro direto ao ponto. Ele tem sim controle de estabilidade, tração, controle de saída em rampa, esse tipo de coisa tem. Mas o resto, assim, freio a disco só na frente, ventilado, a suspensão a McPherson na frente, mais atrás é eixo de torção. Então, assim, é um carro reto. Agora, é um carro muito agradável. A posição de dirigir, conforme eu falei, é muito legal a pega do volante. Então, assim, é um carro que está chamando a atenção, o desenho, as pessoas olham para ele, ainda mais nessa cor azul aqui, esses detalhes em branco, tem assinatura em LED sempre. Agora, é um carro assim, por exemplo, airbag 2, é o que tem que ter, é o que ele tem, entendeu? Então, assim, mas um câmbio aqui, no caso aqui, essa versão é automática, 6 marchas. No caso, essa aqui é a versão 1.6, que tem um motor entre 113 e 120 cavalos, com 15.4 a 15.7 de torque, que atende bem, em outras palavras, falta emoção, mas está sobrando razão, o que é muito bom mesmo. Bom, seguinte, você que chegou até aqui, considere se inscrever, deixar seu like, seu comentário, para ajudar a viabilizar a gravação de novas matérias e edições. Segue o vídeo. Bom, motorização mais do que consagrada, 1.6, 113 cavalos na gasolina, 120 no álcool, 15.4, 15.7 kgf de torque. Bom, motor aspirado. Esse aqui, o torque máximo surge alto. Isso, em outras palavras, você tem que pisar para ele andar. Mas quando você pisa, ele anda. Mas bem interessante, assim, o que eu percebi, lógico, a primeira parte do teste eu estava fazendo modo econômico. O carro realmente ele fica um pouco chato. Quando você tira do modo econômico, é outra coisa, como se você turbinasse o carro. Então a experiência de dirigir é outra. Por quê? Porque o torque, assim, apesar do torque máximo vir muito alto, 80% do torque vem muito cedo. Então fica uma delícia. O câmbio não é o câmbio mais rápido que eu já dirigi, mas também tranquilo. Com isso, tô achando interessante o consumo. Não sei porque eu tenho um pé meio pesado com meus carros. Então qualquer carro que faça mais de 10 km por litro na cidade, quando eu falo cidade, é trânsito, tá? Então, assim, eu considero econômico. Esse carro fez 10,5 de gasolina aqui na cidade, o caos do Rio de Janeiro. Ar ligado, sinceramente, muito dentro da realidade. Na simulação de estrada, eu fiz 12,5 km por litro. Sinceramente, eu acho que até poderia mais, mas pelo bom consumo da cidade, achei bem interessante. Bom, fala os equipamentos da máquina. Seguinte, tá para ter um terremoto não temporal aqui, o negócio tá estranho. Vamos dar uma corrida. Olha, esse carro é engraçado, né? Ele tem, você vê que essa cintura alta, o carro chega reto aqui, é quase reto, ó. Então dá aquele ar parrudo mesmo, que é uma coisa que está sendo diferencial. É interessante, porque as pessoas estão comprando como mini SUV, algo do tipo, e realmente ele porque ele tem ângulos de entrada, que é aqui, essa distância aqui do para-choque até aqui a roda, até o eixo, vamos dizer assim, é bem grande, porque quanto mais perto aqui, melhor para o off-road, tanto o ângulo de entrada quanto o ângulo de saída. Esse carro tem altura relativa ao solo bem grande também, a gente está falando de 18 centímetros, quer dizer, não é que seja para fazer trilha, mas isso para lombada, até mesmo aí, volta e meia, um leve off-road, você tem uma grande vantagem, lembrando que é qualquer modelo, não é só esse aqui top não. Então esse ar de, vamos dizer assim, de SUV aventureiro, espectro aventureiro que ele tem, tá agradando muito. Junto que conjunto ótico, assinatura em LED, esse farol aqui embaixo, né, no estilo C4, no estilo Toro, no estilo, vamos dizer aqui, Kwid, é muito legal. Esses apliques, esse carro bem interessante mesmo. Barras no teto, essa versão tem. Nossa, é parrudo esse pintado, esse para-choque aqui integrado aqui e pintado, né, de cinza, né, de preto, sei lá o que. Enfim, bem bacana, com perdão da correria. Gente, o acabamento não é uma referência nesse carro, ele não nasceu para isso. Conforme eu falei dirigindo, é um carro da razão.
Então, assim, você não vai esperar mimo, você não vai esperar as cerejas de bolo. Você vai esperar um carro objetivo. Então você vê que é plástico para tudo quanto é lado. Você vê que aqui eles não tiveram cuidado de... o esmero de trocar a cor, mas tudo bem. Em compensação, o custo-benefício é um aliado dele. Mas eu tenho comandos elétricos, comandos esses, que já, né? Que para quem conheceu os Peugeots dos anos 90 para 2000, olha aqui, ó. O comando traseiro é aqui. Tanto, quer dizer, atende tanto a galera de trás quanto da frente. A questão ergonomia não é uma referência nesse sentido, mas é aquela história. Para isso ele custa menos, então, olha, qualidades é além. Por exemplo, aqui a direção, ela só é regulável em altura e não em profundidade. No mais, comandos elétricos do espelho e tal aqui, função eco. Ar-condicionado tradicional de uma zona. Eu tenho aqui uma tomada USB, uma 12 volts. Que mais? Eu tenho aqui... Bom, gente, é basicamente isso. Eu gostei muito dessas saídas de ar. Gostei do volante. Eu acho que assim, é um carro competente. Ele supre... Eu vou dar a partida até porque é bom pra gente ter ar-condicionado, que vocês não têm noção do calor que tá hoje no Rio de Janeiro. O painel é bem simples, mas ele é direto ao ponto, ele está me dando as informações que eu preciso com bastante clareza. Eu tenho essa mídia aqui que é pareável com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É até meio contraditório um carro desse direto ao ponto ter isso sem fio, mas enfim, tem, é bem-vindo. O resto, gente, basicamente é isso aí. A legenda complementa o que porventura faltar. Assim, eu não tenho opção de banco de couro. Isso pode, né, virar um acessório, mas não considero, melhor dizendo, um pecado, porque eu tô naquela de que é o carro da razão. Então, assim, a suspensão eu adorei, eu gostei do desempenho do motor, eu gostei da economia, eu gostei do espaço interno. Então isso supre a falta do contagiros, por exemplo, conforme eu falei que a minha esposa não sabe nem o que é isso. Então, ou seja, não ia fazer diferença nenhuma. Quando a gente chega pra cá, olha aí, ainda no capítulo espaço, gente, o banco tá regulado para mim. Esse aqui é um subcompacto. Olha como é que eu tô aqui. Então, quer dizer, é bem interessante mesmo. Um carro que acomoda 5 pessoas, lógico que é melhor 4, sim. Mas olha como é que eu tô aqui. Eu tô muito bem mesmo. Então, sinceramente, a gente tem que... não pode cobrar ele por isso. É a nova Citroën. E aí o porta-malas, que eu vou dizer que quase esbarra lá no Sandero. Sinceramente, bom, a legenda bota aí, se eu não me engano, 312 litros. Quer dizer, olha, uma referência. Além disso, né, já ia até encerrar essas lindas rodas diamantadas aro 15. Assim, é perfil 65, ou seja, é um pneu bem alto, né? É um pneu que vai priorizar mais o conforto em detrimento de uma performance. Quando eu falo performance curva, estou falando você no limite do limite mesmo, que aí vai tender a dobrar. Mas, sinceramente, para a vida real, não há problema nenhum. Eu me amarrei nesse carro. Salve, amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, porque eu estou me amarrando